professora Júlia Lenzi. Eu tive a oportunidade de ouvir a professora Júlia em algumas ocasiões, falando especialmente sobre seguridade social, sobre reforma da Previdência, e é um tema palpitante, é um tema de grande relevância para todos nós, especialmente nesse momento em que o governo volta seus canhões para a população desavisada, com propagandas no rádio, na TV, com conteúdo absolutamente superficial, e a gente precisa estar pronto para enfrentar mais esse desafio das reformas neoliberais. Bom dia a todas e a todos. Em nome da minha companheira Marcelise, eu agradeço e digo que me sinto muito honrada pelo convite feito pela BJD. É uma alegria e uma satisfação estar aqui. Acho que, como a companheira que fez a instalação dos trabalhos hoje disse, é necessário ternura para que a gente vença a exaustão de perplexidade que nós estamos vivendo. Todos os dias a gente se depara com um novo, com um terrível, com a violência, com o ódio. Então é fundamental que esse tipo de evento nos reúna para que a gente tenha ainda mais certeza que não estamos sozinhos, que estamos caminhando junto e, o mais importante, estamos caminhando junto da classe trabalhadora e estamos ainda alimentando os sonhos e esperanças e o projeto de um futuro mais igualitário, de um futuro mais amoroso e de um futuro onde caibam projetos de vida e projetos de esperança. Bom, queria cumprimentar também meus colegas de mesa, dizer que é uma satisfação estar aqui com eles hoje e aprender com eles. E dizer que a minha fala é sobre a reforma da Previdência. E como hoje todos os juristas democratas não podem mais se excusar, eu falarei a partir de um recorte de gênero e um recorte racial. Tentarei fazer isso. É fundamental que na análise nós tenhamos esse compromisso, porque se estamos ao lado da classe trabalhadora, essa classe trabalhadora tem uma cor, essa classe trabalhadora tem um gênero, e é fundamental que nós passemos a falar sobre isso. Bom, inicialmente então eu queria começar destacando que o movimento de mulheres organizadas ele foi fundamental para barrar a primeira tentativa de destruição da Previdência Social enquanto política pública organizada sob um modelo de repartição da forma como previsto na Constituição. E eu estou falando da PEC 287/2016, proposta pelo governo Temer e sistematicamente derrotada a partir do 8 de março, organizado pelas mulheres em 2017, que acabou de ser enterrada com a greve geral organizada em abril de 2017. Bom, mas esse ímpeto de ataque, ele volta agora com ânimos renovado. E aqui eu acho importante destacar o seguinte: se existe um inimigo declarado na PEC 6 de 2019, que é o projeto de reforma da Previdência do governo Bolsonaro, e esse inimigo é o servidor e a servidora pública, é ele quem vai aparecer nas propagandas, são os discursos sobre seus privilégios que vão sustentar os argumentos falaciosos em defesa dessa PEC, existe um inimigo oculto. E esse inimigo oculto somos nós, mulheres. As mulheres são sistematicamente atacadas e violentadas pelo texto dessa PEC. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas antes de tratar propriamente dos pontos, eu queria lembrar que nós estamos diante de um projeto que tem uma espinha dorsal, estruturada em 3 grandes diretrizes e um agravante que eu chamo de solução Guedes. Essas 3 diretrizes, elas são inegociáveis para o governo. Por isso é fundamental que a gente tenha muito cuidado com os chamados bodes na sala. É provável que o projeto sofra emendas e algumas derrotas pontuais ao longo da sua tramitação. Dificilmente, por exemplo, eu acredito que o BPC será mantido da forma como estruturado, ou mesmo a contribuição dos servidores públicos. Porém, isso são questões pontuais no sentido de que, se a espinha dorsal permanecer no projeto, a Previdência será enterrada enquanto política pública de repartição solidária que promove o mínimo de bem-estar para a classe trabalhadora, sustentada numa ética do trabalho, o que garante o acesso à Seguridade Social desde o parâmetro da Constituição de 88, não é e nunca foi a contribuição, é a contribuição advinda do trabalho. É o reconhecimento da contribuição social para a riqueza socialmente produzida. Então, dito isso, quais são essas 3 diretrizes? Primeiro, aumento do tempo mínimo de contribuição para acesso a uma aposentadoria, que salta de 15 anos no regime geral para 20 anos e 25 anos no regime próprio.
Segundo, a instituição de uma idade mínima para acesso à aposentadoria no regime geral e aumento dessa idade mínima no regime próprio. Essas idades mínimas serão fixadas inicialmente em 62 e 65. A gente já fala qual vai ser o período de transição. E terceiro, e o mais grave, eu acho que nós temos tido bastante debate sobre a questão da idade. E nesse ponto, acho que nossa tática ela tem sido falha. É um terreno confortável para o governo debater idade mínima, porque a idade mínima é relativamente próxima ao que se tem previsto hoje. O grande armadilha existente no projeto, para além do aumento do tempo de contribuição, é a mudança na fórmula de cálculo dos benefícios. Essa mudança ela é perversa, ela diminui substancialmente o valor das aposentadorias e pensões pagas. E mais do que isso, o texto da forma como redigido hoje, que está centrado dentro de um princípio de desconstitucionalização de direitos e garantias previdenciários, ele abre sim o precedente para que numa segunda rodada de desmonte eu pague aposentadorias em valores inferiores ao piso previdenciário. Isso é, inferiores ao salário mínimo, porque a garantia de pagamento do salário mínimo deixa de constar do texto da Constituição de 88. Bom, essas são as três diretrizes. Qual é o agravante, Guedes? O projeto de capitalização. É isso que o governo Bolsonaro, com o seu ministro Paulo Guedes, prometeu entregar ao mercado financeiro, e isso é o motivo fundamental da reforma da Previdência. Aqui eu não quero deixar nenhuma dúvida. Não se trata de alternativa, se trata de substituição de médio prazo. O regime de repartição será morto por inanição, na medida em que novos trabalhadores estarão vinculados à capitalização e na medida em que eu permitirei que empregadores e entes públicos contratantes possam ofertar vagas a partir de editais e contratações nos sistemas de capitalização. Meus colegas trabalhistas estão aqui para dizer como funciona negociado sob legislado. Não haverá possibilidade de escolha. O que haverá é uma migração sistemática da repartição para a capitalização e um esvaziamento da base contributiva do sistema de repartição, que vai ruir. Então eu acho que se existe um ponto positivo sobre a PEC 6 de 2019, é que ela não poupa ninguém. Homens e mulheres, trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade, trabalhadores que estão na ativa e aposentados, todos nós estamos sendo atacados. Os aposentados que eventualmente acreditam que, em razão do direito adquirido, não correm risco, isso é uma inverdade. Esvaziada a base contributiva da repartição, não há possibilidade de continuidade do pagamento dos benefícios. Então é fundamental que a gente trabalhe com essa perspectiva de união. Ninguém está fora do projeto de ataque, né? Isso acho que é muito importante. Mas se ninguém está fora, as mulheres elas precisam sistematicamente ocupar as trincheiras de frente e a linha de frente na defesa da Previdência. Porque nós ocupamos os postos de trabalho mais precarizados, estamos mais sujeitas à informalidade, estamos mais sujeitas ao desemprego e ao desalento e temos as piores remunerações. Todos os dados que eu utilizar ao longo da minha apresentação podem ser diretamente consultados na nota técnica 202, divulgada pelo DIEESE no dia 8 de março de 2019, agora. Então são dados bastante atuais. Com relação à instituição da idade mínima, ela começa em 56 anos para as mulheres e 61 para homens, e ela vai ser fixada em 62 e 65. Mas como eu brinco, esse é só o começo da tragédia. Porque, na verdade, existe um sistema de gatilho automático na PEC. Sempre que a expectativa de sobrevida no Brasil subir, é possível alterar a idade mínima em até 75% do aumento verificado. Isso por decreto. Então, significa que não conhecemos limites. E eu posso, inclusive, chegar a ter idades mínimas de aposentadoria que beirem os 70 anos de idade. Em 2017, 62,8% das aposentadorias por idade concedidas foram concedidas para mulheres. Exatamente porque as mulheres têm maior dificuldade de juntar tempo de contribuição. Nós temos vidas trabalhistas mais acidentadas. Nós sofremos com o preconceito com relação à maternidade. Nós somos expulsas do mercado de trabalho. Por isso, a aposentadoria por idade é um mecanismo fundamental de proteção da mulher e, consequentemente, de proteção do núcleo familiar. E aqui eu queria fazer uma pergunta, né? O governo ele se alvora num discurso bastante técnico e racional, que a gente sabe que é uma falácia, mas que ele é reproduzido na grande mídia. Então eu queria fazer uma pergunta bem simples. Qual é o fundamento atuarial para a fixação das 62 anos para as mulheres?
astrologia, cabala, qualquer coisa do tipo, né? Porque ele não existe, né? Em nenhum momento se considerou os dados referentes ao IBGE sobre a jornada dupla, tripla e quádrupla feminina. As mulheres já trabalham mais do que trabalhadores chilenos. A nossa jornada semanal é de 54,6 horas de trabalho, conjugando o trabalho dentro de casa com o trabalho fora de casa. Nós trabalhamos 17,3 horas por semana, perdão, a jornada é mensal, semanal. Nós trabalhamos 17,3 horas, enquanto os homens trabalham 8,5. Então, falar sobre equidade de gênero, falar sobre igualdade de gênero, numa realidade de absoluta exploração de mulheres, inclusive dentro das suas relações afetivas, é um escárnio, é uma violência. Portanto, só haverá possibilidade de igualdade das aposentadorias quando efetivamente o trabalho reprodutivo ou ele for transplantado para organizações públicas, lavanderias públicas, restaurantes públicos gratuitos, ou ele seja efetivamente dividido com os nossos companheiros e as nossas companheiras. Bom, dito isso, como é que ficam categorias específicas? Isso é sempre muito importante. Professorado, né? 80% do professorado é composto por mulheres, segundo o censo da educação básica do ano passado. Do total de 2,2 milhões de professores e professoras, 80% são mulheres. Pois bem, para começo de conversa, todas as professoras que ingressaram, no regime público antes de 2004 somente terão direito à integralidade e à paridade se completarem a idade mínima de 60 anos. Para as mulheres que ingressaram depois, que já não têm esse direito, a idade mínima para aposentadoria será também de 60 anos, sem distinção de gênero, para homens e para mulheres, o que significa que vocês, nós professoras, não somos mais mulheres, tá? Porque foi completamente desconsiderado o fato de que também mantemos jornadas duplas e triplas. Bom, dito isso, talvez seja importante também falar sobre aumento do tempo de contribuição. 60 anos vai estar conjugado com 30 anos de tempo de contribuição, atenção, efetivo e exclusivamente em magistério. Essas duas palavras contidas no texto da PEC abrem uma possibilidade de interpretação perversa, que a primeira, e já vem sendo aplicado sistematicamente nos estados, é a desconsideração com relação aos períodos de gozo de licença-saúde como tempo especial para fins de aposentadoria do professor. No estado de São Paulo isso já é bastante corriqueiro. Então só é levado em consideração o tempo efetivamente em trabalho. Só que mais do que isso, da forma como disposto na PEC, provavelmente a interpretação é de que atividades que hoje são equiparadas à atividade de magistério, como de assessoria, de coordenação pedagógica, como de direção escolar, elas deixam de estar previstas como atividades de magistério. Portanto, só será computado o tempo gasto dentro de sala de aula. Ano passado, nós tivemos 285 mil afastamentos em vínculos de professores e professoras, o que dá um afastamento a cada 2 minutos. A realidade já é da ultra-precarização, da ultra-exploração, do assédio moral, da desestabilização. A realidade promete ser ultra-agravada a partir desse contexto. Bom, dito isso, eu queria também falar sobre as trabalhadoras rurais, que também tem a sua idade equiparada aos seus companheiros homens, 60 anos de idade. O IBGE calcula que o ingresso no trabalho no campo se dá em torno de 14 anos de idade, o que inclusive tem impactos na fertilidade da mulher trabalhadora no campo. Pois bem, se aos 14 anos ela começa a trabalhar e a idade mínima é 60, são 46 anos de trabalho nas lides do campo. Mas isso não é suficiente para o governo Bolsonaro, porque além disso ele prevê a instituição de uma contribuição anual para o segurado especial. Lembrando que o segurado especial é aquele pequeno produtor rural que trabalha em regime de economia familiar, na pequena propriedade, produzindo para o próprio sustento e vendendo apenas excedente. Também os pescadores artesanais e os extrativistas. A contribuição anual é de R$600. Na nossa realidade, talvez isso não seja significativo, mas de novo, o desmonte do IBGE, ele não é proposital. O desmonte do IBGE tem a ver com os dados sobre a realidade brasileira, porque quando a gente consulta o censo agropecuário de 2006,
que é o último que tem dados consolidados, a gente se dá conta de que todos os estabelecimentos familiares do Brasil, naquele ano, 1/3 declarou não ter renda obtida naquele ano. Daqueles que declararam ter obtido alguma forma de renda, a renda anual foi de R$ 13.600, a média. Portanto, vejam, as coisas não são aleatórias. R$ 600 é o que o governo Bolsonaro acha justo tomar dos lucros familiares dos segurados especiais para custear o lucro dos bancos. R$ 3.600 dá uma média de pouco mais de R$ 1.000 por mês para custear todas as despesas do núcleo familiar, alimentação, vestuário, insumos, todo equipamento agrícola necessário para a continuidade da produção. Mas eu ainda pretendo tomar R$ 600. E se isso não for possível para mobilizar os corações das pessoas, se os nossos corações estiverem tão embrutecidos a ponto da gente não ter empatia com relação aos segurados rurais, talvez haja um consenso sobre a impossibilidade de ser feliz com fome. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Previdência Rural é a única política estatal de permanência no campo. Outras políticas variam conforme o governo, mas somente a Previdência Rural manteve as famílias produzindo alimento no campo. Então eu quero dizer que desmontar a Previdência Rural tem impacto direto na nossa segurança e na nossa soberania alimentar. Dados do censo: a agricultura familiar é responsável por 87% da produção de mandioca, 70% da produção de feijão, 58% do leite, 46% do milho e 59% do plantel de suínos e 50% de aves. Portanto, tirar a proteção previdenciária dos segurados trabalhadores do campo significa fome na cidade, significa encarecimento de gêneros alimentícios de primeira necessidade. Por fim, eu queria terminar falando sobre o aumento do tempo de contribuição conjugado com a mudança na fórmula de cálculo. Vocês já sabem, com 20 anos de tempo de contribuição, eu terei acesso a quanto? 60% do salário de benefício. Eu só atingirei 100% do salário de benefício com 40 anos de tempo de contribuição. Lembrem-se, tempo de contribuição não é a mesma coisa que tempo de trabalho. Portanto, 40 anos de tempo de contribuição, numa realidade de reforma trabalhista, facilmente se traduz em 50, 55, 60 anos de trabalho. Bom, nós mulheres, além disso, como a perversidade pouco é bobagem, não se levará em conta mais no cálculo da aposentadoria e das pensões as 80% maiores contribuições. Na verdade, eu englobarei a totalidade das contribuições, 100% do que foi vertido. Isso já joga lá para baixo o valor dos benefícios. Tenho 5 minutos. Bom, dito isso, o que eu queria dizer? Já falei, mulheres ocupam os postos de trabalho mais precarizados, mas talvez a gente não tenha noção sobre isso. Então, trouxe alguns dados. 47% das mulheres que estão no mercado de trabalho não têm carteira assinada. Quando eu olho rendimentos, a mulher recebe ainda 30% de rendimentos inferiores com relação aos homens. Quando eu conjugo o componente étnico-racial, as mulheres negras podem receber até 70% a menos do que os homens brancos para as mesmas funções com a mesma qualificação. Presta atenção, se segura aí. Das 40,8 milhões de mulheres que estão no mercado de trabalho, 35%, o que dá mais ou menos 15 milhões de mulheres, não estão contribuindo hoje para a Previdência. Esse número sobe para 62% em categorias ligadas ao trabalho autônomo, as contribuintes individuais, as microempreendedoras, e para 68% no tocante às trabalhadoras domésticas, em sua maioria negras. Então eu quero dizer o seguinte: nós sabemos hoje, graças à pesquisa feita pela professora Cecília Machado da FGV, que as mulheres, não é uma ilusão que as mulheres são expulsas do mercado de trabalho após a maternidade. Isso se traduziu em dados estatísticos. Das mulheres que gozaram de licença maternidade entre 2009 e 2012, 48% estavam fora do mercado formal de trabalho ao final do período de 1 ano do gozo da licença maternidade.
Então, quando eu falo sobre os 62% dos trabalhadores autônomos que não tem, das mulheres que hoje não contribuem para a Previdência, grande parte delas provavelmente são mães. E provavelmente muitas delas são mães solos, mães sem companheiros para dividir os cuidados e a manutenção das crias. Portanto, retirar proteção previdenciária significa impactar diretamente na proteção não só das mulheres trabalhadoras, mas de toda a constituição do núcleo familiar de trabalhadores. Bom, para finalizar, já que eu já devo ter estourado meu tempo, eu queria... Ainda não? Eu queria terminar só trazendo alguns dados que eu acho que são fundamentais para a gente entender o seguinte: a realidade previdenciária, ela já é uma realidade muito longe de assegurar bem-estar e proteção social aos trabalhadores. O valor dos benefícios pagos, ele é bastante abaixo do que a gente imagina. E aqui, segundo dados também do IBGE, do DIESE e da Anfip, que eu acredito que são organizações insuspeitas de comunismo, né? Acredito eu, né? 66,5% dos benefícios pagos pelo regime geral de previdência social tem valor de até um salário mínimo. 83,4% tem valor de até 2 salários mínimos. 53% do total da classe trabalhadora brasileira se aposenta por idade. 95% destes com benefícios inferiores a 2 salários mínimos. Nós temos um dado aqui para nosso orgulho enquanto trabalhadores brasileiros. 80% das pessoas idosas no Brasil estão protegidas pela Previdência Social, o que significa que a pobreza na categoria pessoas idosas é 3 vezes menor do que a média geral. O que significa que a Previdência tem um impacto importantíssimo na manutenção da possibilidade de vida daqueles que trabalharam a vida toda e agora estão excluídos do mercado de trabalho, estão gozando de descanso. E mais do que isso, a reforma da Previdência, ela é um aprofundamento sistemático da lógica de financiarização da economia. Aqui o princípio da nossa totalidade tem que nos alertar para o fato de que todos os desmontes, eles têm como em comum esse paradigma. De retirar o financiamento da universidade pública e transformar a universidade num paradigma de elite, significa que o capitalismo não precisa mais de trabalhadores qualificados, porque o capitalismo não vai mais produzir mercadorias. Ele vai girar em falso na ciranda financeira, descolado por completo do seu paradigma produtivo. O que mais? Projeto anticrime do Moro. O que fazer com 14 milhões de desempregados? Tem 2 soluções. Fim da reforma psiquiátrica e encarceramento em massa dos braços sobrantes, sobretudo dos braços negros. E a Previdência significa o descompromisso total com qualquer possibilidade de reprodução do capitalismo enquanto produtor de mercadorias, porque 80% dos municípios brasileiros dependem da renda paga de benefícios previdenciários para fazer girar a sua economia. Então, aprovada a reforma da Previdência, o Brasil quebra. A frase é essa, não o contrário. Aprovada a reforma da Previdência, 80% dos municípios brasileiros entram em colapso financeiro. A tristeza nossa é que a gente tem que fazer o papel de defesa do capitalismo. A gente chegou nesse ponto, né? Eu estou aqui fazendo esse dado. Enfim, aí depois você tem que fazer terapia, a gente não sabe por quê. Bom, para terminar... Só queria dizer o seguinte: a reforma da Previdência, ela põe fim a 2 mundos. Ao nosso mundo dos que aqui estão e ao mundo dos que virão. E ela nos suscita uma reflexão fundamental, na verdade uma questão civilizatória. Qual é o nosso projeto enquanto sociedade, enquanto país, para todos aqueles que acham que direitos previdenciários são custo, portanto, que os trabalhadores estão se aposentando cedo demais, estão jovens demais para se aposentar, mas que ao mesmo tempo trabalham com preconceito etário e colocam esse trabalhador para fora do mercado com em torno de 40 anos. Então estão velhos demais para trabalhar. O que nós vamos fazer com a massa de pessoas que é jovem demais para gozar de proteção social previdenciária e velha demais para ser explorada nas engrenagens capitalistas? A resposta constitucional é a proteção social organizada sob o sistema de seguridade social. A proposta do governo Bolsonaro é a barbárie. É essa a nossa escolha civilizatória.
agradecer antes de mim. Eu queria agradecer a brilhante exposição da professora Júlia. Eu já tinha, como falei antes, ouvido a professora Júlia em outras oportunidades. Tinha certeza que ela faria uma exposição brilhante, mas fiquei muito feliz de ouvir a professora Júlia fazendo esse recorte de gênero e raça. Porque o recorte de gênero e raça mostra como é imprescindível que observemos o mundo do trabalho e o mundo familiar ao nos depararmos com as discussões de direito previdenciário. Nada está separado, é um sistema que garante ou garantirá para nós conforto e avanço civilizatório, como disse a professora Júlia. Obrigada, professora, foi brilhante.